Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre Amor Predestinado da Sharon Schulzer. Não sei falar o sobrenome dela. Ele é o tipo romance clássico de banca que tu tem duas pessoas que se conhecem, que se apaixonam. Mas o que eu vejo de diferente aqui para trazer uma resenha e também uma conversa com vocês sobre a ideia de trazer histórias com os excluídos. Antes de mais nada, ele é um romance que tem alguns toques de misticismo, então ele tem uma mocinha e um mocinho que eles meio que preveem o futuro, o que acaba gerando dentro da história um dinamismo maior, uns diálogos maiores e uns problemas que eles enfrentam maiores e diferentes daquilo ali. É uma história que se passa na Idade Média, né? Então tu tem todo o papel da igreja fortemente ali, né? Tentando controlar esse poder, essa forma, essa força que os dois têm. É engraçado porque enquanto ela vê cenas religiosas, ela prevê aquilo que ela vai produzir, sendo que ela é uma artesã, né? Ele só vê tragédias e ele é um guerreiro, assim, um mercenário, não pertencente à nobreza, que acaba dando a espada para a aldeia que protege ela. E, tipo, dentro daquilo ali, dentro desse emaranhado de coisas, vai surgindo. Os dois vão se conhecendo e vão se apaixonando um pelo outro. É um amor de construção, não é um amor à primeira vista. O que já é um ponto muito positivo para uma história romântica, né? Outra coisa que eu queria conversar com vocês, que é até mais interessante do que falar propriamente da história em si, é falar sobre contar histórias sobre os excluídos. Quem são os excluídos, né? São as baixas nobrezas, os servos, os escravos, as pessoas pobres. Porque normalmente quando a gente pega qualquer livro de romance, seja ele contemporâneo ou antigo, até mesmo os grandes clássicos têm uma visão de determinado nicho da tua sociedade. Tu não tem uma visão de um todo. Tu não vê histórias de amor contadas pelas classes mais pobres ou por diferentes profissões. Tu vê determinado nicho sendo alvo de histórias, né? E eu sempre fico me perguntando por que não explorar isso. E eu gostei muito que essa autora ela fez uma pesquisa sobre como funcionava o papel do ouvires, né, que é a pessoa que lida com metais nobres, para transformar ele em joias, escapulários, objetos religiosos, graus, aquelas cúpulazinhas para, aquelas cúpulazinhas que eu sempre esqueço o nome, para guardar a hóstia. A gente sempre vê ou ferreiros ou coisa, mas dificilmente a gente vê as artesãs por trás disso. Hoje em dia tu tem uma história que se preocupa em resgatar essa história das mulheres e essa história dos excluídos, que a gente chama. Ou dos apagados, né? É que excluídos são mulheres, crianças e deficientes, pelo menos o termo histórico de falar, né? E os apagados são as pessoas pobres, os homens da sociedade. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar. Eu gostei muito que a autora ela mesclou bem essa pesquisa histórica com a ficção histórica, emendando, claro, com algumas coisas que a gente sabe que não poderiam acontecer na época, mas que não ficou esquisito. Principalmente na parte que ela costura um acidente que a mocinha sofre lá pelos cantos da história. E que isso pode acabar com o serviço dela, mas ela vai costurando isso tão bem, principalmente a recuperação, a ideia de fazer uma fisioterapia com a mão dela, no caso.
Isso é um spoiler, mas não é um spoiler, assim. E, tipo, me surpreendeu muito que ela conseguiu costurar o fato histórico com o fato literário e construir uma história fluida, que tu senta pra ler e tu se vai. Ele só não é um 5 estrelas porque eu acho que em algumas passagens, por essa própria edição, né, da Nova Cultural, que eles têm que enquadrar o livro em 320 páginas, ele acaba se perdendo um pouco na, nos diálogos, e tu vê que tem um corte bem grande ali na parte que eles conseguem finalmente ficarem juntos, né, conseguem se casar. Tu tem um corte porque tu deveria ter uma explicação maior daquilo ali, de como que o padre conseguiu, né? Que vai ajudar eles ao longo da narrativa. E, e tu vê que aquilo ali foi cortado, assim, foi um trecho que saiu daquela situação e já pulando para outra. Outra coisa que a autora fez aqui muito bem, que ela deu alguns personagens secundários que vão aparecendo na história, as suas próprias histórias, os seus próprios conflitos e principalmente a sua personalidade, porque às vezes a gente vê em alguns romances, principalmente nesses romances ditos mais fáceis, um trabalho muito maior entre os protagonistas e o personagem secundário ele fica meio que jogado de lado, né? Ele tá ali para ajudar a fomentar a história, mas ele não tem a sua própria história e ele acaba sendo só mais um entre todos, assim, só mais uma cena, um objeto. E aqui não, aqui tu tem a moça que cuida dela desde pequena, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher decidida. Tu tem o próprio cavaleiro de guarda aqui que, apesar do jeito, apesar da coisa, ele é sarcástico, ele é bem humorado. Eu gostei assim bastante. Como eu disse, só não é um 5 estrelas por conta desses cortes, mas tem todo o potencial para ser. E é isso. Gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês leram ou não leram, assim, se gostariam de ler. Vamos conversando nos comentários. Beijo grande e boa leitura.